para começarmos o nosso papo, eu quero convidar Francisco Carvalho, fundador da Time Now e presidente do Base 27. Aplausos para ele. Boa noite, vamos lá? Obrigado. Bom, gente, boa noite a todos. Só uma pequena correção, né? Eu não sou mais o presidente do Base 27, eu sou o presidente do conselho do Base 27 e a Michele, que está ali, é a presidente do Base 27. Bom, tem uma turma aqui do Base aqui. Bom, é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite do SESI, Senai, para estar aqui, falando de um tema que eu particularmente gosto demais. Antes de eu iniciar, eu vou pedir para soltar um vídeo aqui do Base 27. Por que estamos aqui? Pelo propósito do Base 27, impulsionar a inovação no ecossistema capixaba, transformando pessoas, negócios e a economia. Mas afinal, o que isso significa? Que estamos aqui porque acreditamos que a inovação potencializa oportunidades de conexão e aprendizados. Estamos aqui para superar desafios das nossas empresas, para criar uma rede de apoio para startups com Área 9 e para que projetos de inovação aberta sejam cada vez mais parte da nossa realidade. Estamos aqui para capacitar jovens, estimular o empreendedorismo, levar isso para dentro das faculdades e universidades e para apoiar projetos sociais. Estamos aqui para aprender com outros ecossistemas e para sensibilizar nossas equipes sobre a importância da inovação. Porque precisamos compartilhar e crescer juntos como uma comunidade cada vez mais unida e participativa. E maior, para que mais pessoas e empresas possam acreditar conosco. Estamos aqui porque é possível transformar, ressignificar, começar algo novo e assim ajudarmos a criar um estado com uma economia diversificada e sustentável. Somos pessoas capazes de nos reinventar, de romper com o tempo linear e fazer uma nova história. Para nós, hoje, e para o futuro, amanhã. Base 27, o Hub é você. Bom, isso, uma introdução aí sobre o Base 27 que eu estou representando aqui. Eu vou contar vou me permitir aqui falar ir um pouquinho para trás no tempo, porque o Base 27 ele tem praticamente 2 anos, um pouco mais, né? E há pouco tempo atrás, se a gente voltar, a gente vai ver que talvez há 3 ou 4 anos atrás a gente tivesse conversa aqui, ela não atrairia tanta gente, né? A gente tinha poucas iniciativas, o próprio FindesLab também é da mesma época, né? Um pouco antes. Então tinha muito pouca coisa acontecendo, exceto Tec Vitória e algumas iniciativas isoladas. Bom, eu tive a oportunidade de, na Time Now, que é a empresa da qual eu sou um dos fundadores, a gente teve a oportunidade de fundar uma empresa de tecnologia. Está até representada aqui também, que é a Evo, né? Essa empresa de tecnologia, ela, em determinado momento da história dela, ela precisou aprender coisas novas. Ela queria se transformar numa empresa, numa startup. Ela era uma empresa, uma fábrica de software, que queria se transformar numa startup, né? Por que uma startup? Qual a diferença? Era uma empresa pequena do mesmo jeito. Só que aquela empresa inicial, ela produzia serviços sob demanda para diversos clientes diferentes. Ou seja, eu tinha uma demanda de desenvolver algum tipo de software para a minha empresa e a Evo, ela era convidada a participar de uma concorrência e elaborar aquele projeto. Quando ela se transforma numa startup,
ela muda radicalmente o seu modelo de negócio para, através de uma mesma plataforma, ela conseguir licenciar esse mesmo produto para várias empresas diferentes, de tal maneira a poder crescer exponencialmente, ganhar escala, né? Então, assim, eu me concentro no desenvolvimento de uma aplicação para que eu possa torná-la cada vez melhor e expandir isso para vários lugares. Se eu estiver falando alguma besteira, o pessoal me corrige aqui, mas hoje já são... Estou falando hoje, são 5 anos depois, mais ou menos. É uma empresa que tem cerca de 400 mil usuários na plataforma, clientes de todo tamanho, aqui do Espírito Santo, Vale, Arcelor, Águia Branca, Terminal, mas também de fora, BASF, me lembra aí, gente, vamos falando aí, Embraer, tem... sei lá quantos clientes já são hoje. Mais de 160 clientes, inclusive a 3M. Quem conhece a 3M sabe que ela é uma empresa associada à inovação, uma das empresas mais inovadoras do mundo, né? E eu estou contando isso por quê? Porque quando a gente resolveu transformar essa empresa numa empresa de tecnologia escalável, a gente precisou aprender sobre uma série de coisas que a gente não fazia antes, né? Aprender sobre nuvem, aprender sobre LGPD, aprender sobre diversas coisas. E a gente não conseguiu, naquela época, encontrar esse conhecimento aqui no estado do Espírito Santo. E não é porque ele não existia, é porque o ecossistema não existia. As empresas sempre trabalharam de forma individualizada. A gente não conseguia se conectar para que alguém ensinasse para a gente como fazer aquilo. E a gente tem que lembrar que nessa época, estou falando de 2017, a gente já tinha aqui a Wine, a gente já tinha aqui o PicPay, a gente já tinha algumas iniciativas bem interessantes, só que todas isoladas, né? Então a gente não conseguia aprender com ninguém. E aí a gente teve que aprender fora, por incrível que pareça. Tivemos que viajar, conhecer outros ecossistemas, Santa Catarina, Recife, Portugal, alguns foram a Israel, Vale do Silício e tantos outros lugares, né? No nosso caso, a gente viajou mais por aqui mesmo e a gente conseguiu entender que tinha um mundo muito diferente aí. Um mundo de aprendizado, um mundo de conexão, um mundo em que as pessoas se interessam pelos outros, né? E protagonizam isso, são engajadas nesse ecossistema, né? Então, foi isso que permitiu que a Aevo se transformasse no que ela é hoje. Sair de uma empresa que tinha, à época, cerca de 8 colaboradores, lá no final de 2017, para uma empresa que tem hoje, salvo engano, 120 colaboradores trabalhando nela e ganhando expressão aí, Brasil e mundo afora. Inclusive, os clientes dela têm clientes internacionais. Então, ela opera hoje, se não me engano, em 23 países através dos clientes que operam aqui no Brasil, né? Bom, trazendo isso para a nossa realidade do Espírito Santo, né? Quando eu tive a oportunidade de, nesse momento de transformação, ficar 2 anos e meio dentro da Aevo, ou seja, eu saí de uma empresa como a Terminal, que é uma empresa que trabalha nacionalmente até fora do Brasil, e voltar para ficar numa empresa com 8 colaboradores, começando tudo de novo, né, aprendendo com o pessoal, eu experimentei tanta coisa, eu conheci tanta coisa viajando e aprendendo, que eu pensei, gente, se a gente não fizer alguma coisa na Terminal, a Terminal pode não existir depois daqui a algum tempo. Então, a gente precisava aprender aquelas metodologias ágeis, aquela troca, né? E a gente levou isso, então, para a Terminal. Tem mais ou menos uns 4 anos que a gente começou esse processo.
na Time-Now, a ponto da Time-Now, no ano passado, ter sido considerada pela 100 Open Corps como a 32ª empresa mais inovadora do Brasil, num ranking que tem Ambev, que tem Vale, que tem Suzano e tal, né? Pelo MIT, agora, esse ano, o MIT divulgou um ranking de inovação no Brasil, as 20 empresas mais inovadoras do Brasil, e, infelizmente, a gente não estava lá entre as 20, mas a gente sabe que a gente foi o 24º. Time-Now, uma empresa daqui do Espírito Santo, né, ranqueada aí entre as melhores do país, e empresas muito poderosas com muito dinheiro. E a questão é, se a Time-Now pode, todo mundo pode. Mas a gente precisa transformar essa nossa experiência, a nossa vida no dia a dia, para que a gente consiga trazer outras empresas para essa jornada, para que também possam se desenvolver, e com este desenvolvimento a gente fazer do Espírito Santo um estado cada vez mais tecnológico, cada vez mais com mais talentos, atraindo talentos aqui para o nosso estado, para que a gente possa ter, além das commodities, né? E como eu ouvi recentemente, e é verdade, né? Se a gente conseguisse falar sobre commodity, a única coisa que a gente tem na tradução é que um dia ela acaba. A gente não sabe quando, mas ela acaba. Então, ou a gente começa a transformar o nosso estado desde já, ou a gente pode se ver numa situação de apuros daqui a algum tempo. Basta a gente perceber o que aconteceu no acidente com a Samarco lá em Minas Gerais, né? Não foi nem aqui que aconteceu o acidente, foi lá em Minas, mas afetou a produção da Samarco, que é uma das maiores exportadoras do Brasil à época, e um dos maiores responsáveis pela receita aqui do Espírito Santo, e da noite para o dia a gente ficou sem isso, né? Agora, imaginem se isso tivesse acontecido com a Vale, que representa uma parcela muito significativa do PIB do Espírito Santo. E, além de tudo, ela é fornecedora principal, não sei nem se é a única, é a única, né? Da ArcelorMittal. O baque para o Espírito Santo seria uma coisa assim inacreditável. Então a gente precisa começar a pensar diferente se a gente realmente quer um Estado no futuro, um Estado que gere riqueza para todo mundo, que a gente consiga manter a qualidade de vida que a gente tem hoje, né? Mas não dá para ficar esperando a gente fazer isso, e também não dá para ficar esperando o governo, né? Ou seja, eu não estou falando mal de governo aqui. Governos mudam. A gente pode ter uma direção hoje, pode entrar um outro governador, ou um outro prefeito, um outro deputado, e mudar aquelas estratégias anteriores. Então, a gente não pode ficar esperando ou aguardando que essa transformação aconteça apenas por terceiros, né? E aqui vem uma reflexão que eu gostaria de colocar. A gente precisa entender que cada um de nós é capaz de transformar um pouquinho. E a gente tem que ser protagonista nesse processo. A gente tem que fazer essa transformação acontecer. Então, quando eu comecei a viajar, comecei a perceber que existiam ecossistemas de inovação onde isso acontecia. A transformação da cidade de Florianópolis, de uma cidade 35 anos atrás, pautada no funcionalismo público, sem nenhuma indústria, por questões ambientais e legislação, e que se transforma no que eles chamam hoje de Ilha do Silício, em comparação com o Vale do Silício, lá na Califórnia. 7% do PIB da cidade hoje é tecnologia. A gente pensa, quando a gente pensa em Floripa, pelo menos eu, né? Pensa em Floripa, pensa em turismo, né? Tecnologia hoje representa 4 vezes mais do PIB de Floripa
do que o turismo, né? Então, assim, como é que eles conseguiram transformar uma cidade daquele jeito? E a gente vê iniciativas como, não sei se todos conhecem aqui, a Resultados Digitais, uma startup. Eu estive lá em 2017, em janeiro, eles tinham 6 anos, uma startup que tinha 6 anos e tinha 6 mil clientes. 6 mil clientes. E agora, ano passado, né, ou seja, 4 anos depois, ela é vendida por 1 bilhão e 800 milhões para TOTVS. Então, olha como isso transforma uma região. E ela continua lá, continua gerando riqueza lá e tal, né? Então, assim, é uma coisa inacreditável. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai transformar o Estado do Espírito Santo? Ou, pelo menos, como é que eu imagino, né, que a gente possa fazer isso? Para mim, só tem uma coisa forte que a gente precisa fazer. A gente precisa entender que a gente precisa se engajar. A gente precisa participar. Não dá para ficar esperando que alguém faça por nós. E com esse espírito, nós conseguimos reunir alguns empresários lá em 2020, né, um pouquinho antes da pandemia, mas graças a Deus eles continuaram acreditando mesmo com a pandemia. Então, 16 empresas resolveram se reunir e colocar recursos para que a ideia de um hub de inovação pudesse acontecer. Mas um hub de inovação que não fosse construído apenas com dinheiro, para a gente contratar um time e esse time responder por nós. Não, um hub de inovação onde cada um participasse efetivamente do dia a dia, onde as empresas participassem da estratégia, onde as empresas dissessem o que elas precisam, né? E onde as empresas, obviamente, colocassem dinheiro para que fosse possível acontecer, né? Então, quando a gente começa a refletir sobre esses 2 anos e olhar lá atrás, quando a gente não tinha nada, se tratando de Base 27, não existiu Base 27, e aquelas 16 empresas acreditaram, e a gente começou a trabalhar cultura. O que significa isso? Começar a mostrar para o empresário, para o executivo que está lá em cima, que ele precisava participar ativamente, né? Porque se ele não fizesse isso, a empresa dele poderia inclusive morrer, né? Porque se ele não fizer isso, alguém vai fazer. E não necessariamente alguém daqui do Espírito Santo, pode ser uma empresa de fora. Então a gente começou a fazer esse movimento, né? A gente consegue hoje, digamos assim, em termos de resultados, agora que eu vi que tem uma placa me mostrando o tempo, não tinha visto ainda, estava olhando para o meu relógio. Então, assim, o executivo hoje, a gente consegue conectá-lo com qualquer lugar do mundo, né? A gente faz missões, já levamos 60 executivos a Floripa, não só a Floripa, Joinville, ao Porto Digital. Estamos indo para Porto Alegre agora conhecer uma iniciativa super legal, que é o Instituto Caldeira, a Tecnopuc, a Unicinos, enfim, para a gente aprender o que está acontecendo de bom lá e poder trazer para cá. Estamos indo para Portugal, na maior feira de inovação do mundo, o Web Summit, na primeira semana de novembro. Então, as pessoas estão realmente aprendendo, se engajando e tal. O que aconteceu nesses 2 anos? A gente conseguiu chegar a 50 empresas mantenedoras. A gente tem 20 empresas, mais ou menos 20 empresas patrocinadoras. A gente tem mais de 50 ou 60 startups. Quase 70 startups conectadas ao Base 27. A gente tem uma série de instituições de ensino trabalhando junto conosco. Eu acho que são 14 instituições de ensino hoje. A gente pode falar dessas faculdades e universidades particulares e também federais, né? Todas trabalhando, o próprio Senai está com a gente também. Então, assim, quando esse trabalho é conjunto, a gente consegue, de fato, transformar.
Então, em 2 anos, várias das empresas que estão participando foram premiadas tanto aqui no Estado do Espírito Santo, quanto nacionalmente, em termos de inovação, né? Só que para fazer isso, você precisa capacitar a gente. Então, elas começaram a investir em educação, a gente começou a se conectar com as universidades para poder capacitar os meninos que estão lá, os universitários, transformar esses meninos, criar o conceito de empreendedorismo. Só que, novamente, nós precisamos fazer isso de forma sistêmica, né? Não pode ser um programa e o programa acaba e morre depois disso. Então, a gente criou um programa chamado Área 9, né? Daqui a pouco ele vai estar, tenho certeza, aí, sendo conhecido por todo mundo, onde a gente vai conectar a empresa com as startups. E como a gente tem poucas startups no Estado do Espírito Santo, só para a gente ter uma ideia aqui, a EDP fez um levantamento com a Liga Ventures, 120 startups, tem outros números aí um pouco maiores, 200, alguns que dizem que tem 300, dependendo do critério. Santa Catarina tem 17 mil. Então, como é que a gente faz para transformar esse estado numa potência de tecnologia, numa potência de inovação? Para isso, eu preciso envolver a academia, não tem jeito, né? E que bom! Então, a gente cria um programa Área 9 com a participação de todo mundo. Para quê? Para aproximar a academia do mercado. Aí vem aquela história que eu ouvi. A pessoa da faculdade, o reitor da faculdade diz assim: eu recebo um aluno mal preparado no ensino médio e transformo esse aluno ao longo de um ciclo de 4 ou 5 anos na faculdade para que ele vá preparado para o mercado. Só que a empresa que recebe não concorda com esse discurso. E a culpa é de quem? A culpa é de todo mundo. A gente tem que entender isso. A culpa não é do cara da academia, a culpa não é do cara da empresa. Então, o que nós vamos fazer? Vamos construir juntos. Vamos aproximar todo mundo. Então, nós estamos criando um programa onde a gente vai fazer com que o empreendedorismo seja uma coisa muito importante dentro da universidade, mas na prática, formando times de trabalho, mentorados por pessoas do ecossistema. E aí a gente vai falar de AEVO, com mentores da AEVO, mentores do PicPay, mentores da Wine, mentores da Zite, da Chip, mentores de fora, ensinando essas pessoas que passaram por essa experiência de criar uma iniciativa como essa, ensinando esses meninos a trabalhar em grupo, mas para resolver dores, para resolver desafios das empresas que estão lá no Base 27. Com isso, o que a gente faz? A gente incentiva a formação de empreendedores e a gente ensina a empresa a trabalhar com as startups, a trabalhar com entidades terceiras, fazendo com que os seus próprios negócios sejam alavancados também. Então, é um projeto que precisa da participação de todo mundo, precisa de recursos. Ah, a gente sabe fazer? Não. Mas vamos aprender. Para isso, a gente está trazendo, nós estamos fazendo um processo aí de contratação, acabou meu tempo, de quem já passou por isso, para que a gente possa aprender mais rapidamente e fazer isso em escala. Vamos começar agora um piloto. Através desse piloto, a gente vai aprender e aí nós vamos multiplicar. Eu tenho que multiplicar alunos, eu tenho que multiplicar mentores, eu tenho que multiplicar empresas, para que a gente possa, de fato, escalar e pensar como uma startup. Fazer com que todas as iniciativas que a gente conduza, elas possam escalar e crescer exponencialmente. Tem que acabar meu tempo. Então, é isso aí, por enquanto. Depois eu vou estar aqui de volta para continuar. Muito obrigado, Francisco. Só para dizer que na área 9 vamos ter presença da Findes e do IEL, lá ocupando espaço também somos parceiros da iniciativa. Vim com a blusa do Findes Lab hoje, como quem não quer nada, só para, já que a gente estava aqui com Base 27 representado, vamos fazer o Findes Lab representado na mediação. Queria chamar agora o Nailson Dalla Bernardina, diretor executivo do Cicobi e presidente do Espírito Santo em Ação. Já estou apresentando desse jeito já, para fazer a sua fala também. Fica à vontade.
Uma boa noite a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos iniciar com um vídeo e logo em seguida eu falo um pouco dessa passagem do cooperativismo. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. A ideia é simples, a união de pessoas. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco, mas tem tudo que um banco tem. Não é fintech, mas é digital. Não é discurso, é inclusão de verdade. Está no povoado que não tinha luz, na comunidade que nem banco tinha. É a parceira da pequena produção que virou toneladas. E tudo isso só foi possível porque muita gente acreditou. No cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação, tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi. Bom, eu fui convidado hoje para poder falar um pouco dessa explicação. Então, o objetivo nessa conversa é falar um pouco do case do cooperativismo, linkando com o ambiente de conexão que foi feito e a integração sistêmica para que a gente pudesse fazer, através das conexões, um movimento financeiro que nasceu nas comunidades e hoje em muitas cidades a gente consegue competir com grandes players do setor financeiro. Então a primeira parte da minha abordagem vai ser nesse sentido, de contar um pouco como que foi essa conexão ao longo do tempo e como nós fomos nos inovando para entregar soluções para toda a sociedade. E depois, na segunda parte, falando um pouco dos desafios de futuro, de tudo que está por vir, da transformação da indústria financeira, dando uma passada muito rápida dos nossos próximos desafios e tentando explicar por que o cooperativismo financeiro, entre eles o Cicobi, podem ser uma alternativa e tem essa explicação para que a gente possa fazer essas entregas para toda a sociedade. Antes disso, eu queria agradecer também pela apresentação como o Movimento Espírito Santo em Ação. Cumprimentar aqui o Rodrigo Gama, que faz parte dessa diretoria de voluntários desse movimento, que também é através da conexão de pessoas com propósito de desenvolvimento, de forma voluntária, na discussão de pautas de progresso, como é a pauta da inovação, como é a pauta da melhoria do ambiente de negócios e uma conversa qualificada setor público e privado, através de projetos com evidências, para que a gente possa colocar o nosso Estado cada vez em um lugar de maior destaque. Então, é muito importante ter pessoas engajadas de projetos dessa natureza, e hoje também já é um ecossistema, uma rede espalhada no Espírito Santo e algumas iniciativas também fora do Espírito Santo, nesse intuito de promover aí um melhor ambiente de negócios, o melhor lugar para se viver e para se empreender. Bom, o Cicobi não começou dessa forma, então eu já estou há algum tempo nessa estrada no cooperativismo, e no início as cooperativas financeiras eram cooperativas independentes. Cada uma nascia em uma cidade, com um grupo de pessoas, e formavam ali uma cooperativa para o atendimento naquela localidade. Logo em seguida, as cooperativas perceberam que elas não tinham tecnologia, não tinham poder de escala, não tinham acesso fora da sua região, porque a pessoa saía da sua cidade ou do raio do atendimento da cooperativa e não tinha como ser atendido. Contra as grandes instituições financeiras que você, com cartão, fazia todas as suas soluções em qualquer lugar. Quando falávamos em investimento em tecnologia, nossa, como que nós vamos concorrer contra o muito recurso das instituições tradicionais? E aí foi a grande sacada do cooperativismo, que já é uma proposta de união de empresas, de união de pessoas, foi a sacada de unir as cooperativas e começar a criar os sistemas que hoje nós chamamos os sistemas de segundo e terceiro nível, justamente para aperfeiçoar a governança das cooperativas. Então, a cooperativa singular, uma cooperativa central que tem um papel específico da observância de segundo nível, de cuidar da gestão das cooperativas, de trabalhar o portfólio dessa cooperativa, e as entidades de terceiro nível, que essas entidades de terceiro nível, basicamente, fazem a representação institucional
e o investimento compartilhado na nossa tecnologia. Então, quando o ano passado nós investimos 360 milhões de reais na nossa tecnologia, foi graças ao investimento de muitas cooperativas ao redor do Brasil, que fazem a sua contribuição mensal para que o nosso parque tecnológico possa ser atualizado e que a gente possa competir com os grandes players. Individualmente, sem a formação desse ecossistema, o sistema cooperativo ainda estaria numa participação muito tímida do mercado. Então, foi através dessas conexões, e aí tem tudo a ver com o que o Francisco, parabenizando ele pela sua fala, sempre bom te ouvir, tá, Francisco? Sempre bom estar com você. Essa formação do ecossistemas. Quando nós estamos juntos, nós temos uma capacidade muito maior de elaborar e desenvolver algum projeto através da discussão, através da complementação das competências que nós não temos sozinhos. Sozinhos nós não vamos conseguir desenvolver, né? Uma única empresa não desenvolve o ecossistema, mas quando ela começa a conversar com outras empresas, ouvir suas dores, trazer a academia, trazer outros atores, né, como a Federação da Indústria e outros atores para dentro dessa conversa, a gente tem um potencial enorme de encontrar as melhores soluções. Então, ainda contextualizando um pouco do que foi essa história, eu falo que a inovação esteve sempre presente. E aí eu vou contar alguns casos, e como, por exemplo, no começo da década de 90, em um determinado momento, as cooperativas, os mais experientes, né, vão lembrar isso. Na década de 90, quando o governo, então, o presidente Fernando Collor assumiu, ele fez um movimento de bloqueio de contas, e também naquele pacote foi o fechamento do Banco Nacional de Crédito Cooperativo. Então, de um dia para outro, os cidadãos, as empresas, passaram a ter um limite para operar, né? Ele tinha um saque diário que ele podia fazer. E nas cooperativas que centralizava o recurso de muitas pessoas, a cooperativa tinha o mesmo limite. E nós ficamos sem o Banco Nacional de Crédito Cooperativo. Ou seja, as pessoas não conseguiam retirar o seu dinheiro de dentro da cooperativa, e essa operação ficou por algum período, e aí foi uma inovação à época que salvou esse sistema, porque logo em seguida o sistema fez em algumas localidades, ainda era muito pequeno, né? E foi feita uma inovação bem manual. Estou vendo aqui a equipe da Evo, e quando a gente conta isso, que nós combinamos nas regiões com os comerciantes para eles aceitarem como se fosse um cheque, que era uma impressão com carimbo da cooperativa. O comércio aceitava todo esse movimento, e no final do dia, algum profissional ou alguns profissionais das cooperativas passavam no comércio, recolhendo os cheques e trocando por um outro cheque, porque não tinha movimentação ainda, da cooperativa que ele ia receber na hora da troca. E foi assim, a gente funcionou por uns 90 dias com essa inovação, quando nós conseguimos operar, aí sim, com o Banco do Brasil, naquela época, nós conseguimos fazer toda essa troca de documentos e continuar a nossa operação. E aí foi uma outra situação muito atípica, porque a cooperativa mantinha uma conta no Banco do Brasil e ela distribuía, como hoje é uma conta de meio de pagamento. Só que nós fazíamos isso sem tecnologia à época. Então, essa inovação, porque estou falando aí do final da década de 80, início dos anos 2000. Então, esses são casos de encontrar soluções, e eu acho que a inovação tem muito a ver com isso. Claro que ela tem a ver com o desenvolvimento tecnológico de novos negócios, mas também é de achar soluções criativas e viáveis no momento em que você precisa de dar uma resposta para quem você está assistindo ou para o seu consumidor como um todo. E dessa forma o cooperativismo foi se desenvolvendo. Hoje, o sistema cooperativo Sicoob, aqui no Espírito Santo, né, nós já temos praticamente, ultrapassamos a marca de 570 mil cooperados, então temos 570 mil donos. Desses, quase 100 mil empresas são cooperadas ao Sicoob. Tivemos a grata felicidade de ser reconhecido pelo IEL como o maior grupo empresarial de patrimônio capixaba, o PL, que agora no 30/6 ultrapassou a barreira dos 3 bilhões, né? E estamos entregando resultados consistentes para a sociedade aí ao longo desse período.
Esse primeiro semestre também, um número expressivo que foi o resultado, né, as nossas sobras, que nós chamamos dessa forma, no primeiro semestre na ordem de 400 milhões de reais, e o bacana disso tudo que ele é da sociedade. Então, aí na inovação, quando a gente fala do cliente no centro, o cooperativismo foi feito para o cooperado. Ele é a razão de existir. E quando nós não tínhamos nada, não tinha produto, era capital, né, crédito e captação. Não tinha cartão de crédito, não tinha máquina de ATM, não funcionava na cidade vizinha. O que nós tínhamos era apenas o cooperado. O cooperado no centro dessa operação, e através disso nós estamos desenvolvendo parcerias, e aí é importante o ecossistema, porque essas parcerias elas foram potencializando as condições para que o cooperativismo entregasse produtos para os seus cooperados. Então, as parcerias foram enormes, parcerias com as bandeiras de cartões, com as adquirências, parcerias com as seguradoras, e a montagem estruturada de empresas da sociedade cooperativa. Então, depois que a legislação permitiu, esse ecossistema formou um banco em 1997, montamos uma seguradora com uma joint venture com a Mão Geral, e hoje nós temos uma seguradora de vida e previdência, entre outras empresas que o ecossistema juntos foi montando. Não foi sozinho e não foi só o cooperativismo. Fomos buscar quem tinha experiência no mercado. Se nós vamos montar uma seguradora, nós não entendemos desse negócio. Mas tem gente que entende, e nós temos um balcão que no Brasil tem 6,2 milhões de cooperados. Vamos fazer alguma parceria que dê certo? E, dessa forma, nesse ecossistema, a gente conseguiu ainda evoluir. Então, estando evoluindo, né? Então, esse é um pouco do case dessa primeira parte que eu quis contextualizar por que o ecossistema do cooperativismo ele se formou com parcerias, com conversas, com diálogos e com pessoas com o mesmo propósito do desenvolvimento dessa sociedade. Passando agora para o segundo bloco, e depois nós vamos poder ter a oportunidade de estar continuando respondendo as perguntas e conversando um pouco mais com vocês, falar um pouco dos desafios do futuro da indústria financeira e por que nós entendemos que o cooperativismo financeiro e o Sicoob está bem posicionado para esses desafios. O Pix mostrou uma grande realidade, né? O Pix ele já é um meio de pagamento concreto, que está funcionando muito bem e que já está ultrapassando o volume de recurso físico movimentado. Vamos conviver com todos esses meios de pagamento, mas a tendência é que a gente migre cada vez mais para esse meio, que ele reduz o custo da transação, é ágil, cada vez mais será seguro. A gente sabe que ainda temos muito investimento a fazer, toda a indústria sabe, na segurança para o usuário final, né, e na cibersegurança como um todo. Quem é da área de tecnologia sabe o tanto de investimento que temos nessa frente, nessa vertical. Mas, além do investimento na vertical, nós temos um investimento também na educação financeira e na educação do usuário final, para justamente não ter a mesma senha em todos os aplicativos ao mesmo tempo, né? Então, aí você faz uma série de segurança e todo mundo tem a data de aniversário da filha mais velha. Então, é uma educação que a gente vai ter que criar para que a gente possa desenvolver. E agora, a grande novidade, que é o Open Finance, que já está aí, já está na 4ª fase, e eu digo, aqui tem alguns colegas também lá do Sicoob que estão nos acompanhando, e eu falo isso nas nossas reuniões internas. Quando eu olho para o mercado financeiro tradicional, que tem um volume de tarifas muito representativo na sua receita total, um pouco diferente que é no cooperativismo, que ele tem uma outra pegada, eu falo, olha, daqui a algum tempo, e vai ser pouco esse tempo, ninguém vai pagar um pacote de serviço financeiro para ter direito a 4 extrato, 3 TED e 10 folhas de cheque. Quem está pagando ainda tem que repensar seus conceitos, porque esse tipo de serviço ele está em desuso. Mas as tarifas ainda existem, estão lá, alguém está pagando essa tarifa. Então, nós já estamos nesse trabalho, nós temos que desconstruir esse tipo de negócio, porque esse negócio não é sustentável e não agrega valor para a sociedade, não agrega valor para a pessoa.
E com isso é o desafio do futuro, da gente entregar outras soluções. E em 2017, Francisco, para 2018, foi muito importante uma discussão estratégica no nosso sistema, âmbito nacional, onde nós entendemos que nós não somos só uma cooperativa de entrega de soluções financeiras. Nós somos uma cooperativa de relacionamento com o cooperado, que é o dono. E se o cooperado é o dono, quais são as necessidades desse cooperado? E a partir daí, começamos uma jornada buscando novas soluções. Dessas novas soluções, fizemos investimentos para termos saúde complementar, para termos conectividade. Estamos lançando agora uma MVNO, uma operadora de telefonia celular, onde nós vamos poder entregar outras soluções, agora trabalhando já com a questão do PET, com a questão da TAG, com questões relacionadas à telemedicina, inclusive com algumas conversas com a Federação da Indústria, porque são essas soluções que fazem sentido para a pessoa ter um pacote de serviço, e não as soluções transacionais que, durante muito tempo, foram importantes, temos que registrar isso, era necessário e fez parte do crescimento da indústria financeira como um todo, mas que hoje em dia já não fazem mais sentido. Então, nós do cooperativismo estamos nos reinventando, porque o nosso cooperado está no centro de todas as nossas decisões, e entendemos que nós temos que participar também desse ecossistema, nós fazemos parte dele, de inovação, de conexões, por isso que estamos lá no Área 9, já participando ativamente, e nos conectando com outras empresas de outros segmentos, para que a gente possa, através dessas conexões poderosas, desses diálogos qualificados, encontrar soluções que agreguem valor na nossa operação. E com isso continuar promovendo, e aí isso que eu acho muito importante no cooperativismo, é o propósito ao centro de tudo, que não é só uma frase bonita que está lá na parede. Conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade é um propósito muito nobre que nós carregamos e aplicamos no dia a dia. Quando nós inauguramos uma agência em Santo Antônio, em São Pedro, setor 5 em Vila Velha, onde não tem instituição financeira ou muito pouco acesso financeiro, é porque nós queremos levar uma orientação qualificada. E temos uma declaração de atendimento de público CDIE, MEI, micro e pequena empresa, e atendimento em cidade até 50 mil habitantes. Totalmente o contrário do sistema financeiro. E, dessa forma, estamos conseguindo crescer, desenvolver, dar cidadania financeira para as pessoas e ter resultado financeiro no final do mês. É importante dizer isso, que nós não somos uma entidade, o cooperativismo não é filantrópico, tá? É importante dizer, é uma empresa privada, não é filantrópica, mas ela é social. Então, nós trabalhamos no campo econômico e, a partir desse campo econômico, também fazemos a distribuição do resultado para quem? O cooperado. Então, esse dinheiro continua circulando na região e é dessa forma que a gente vem construindo esse sistema ao longo desse tempo. O meu objetivo hoje foi trazer para vocês, nessa fala, a importância dessa construção do ecossistema, junção de pessoas, junção de cooperativas, propósito comum, investimento conjunto para atingir um objetivo que era o atendimento do cooperado. E os desafios que nós temos que vencer, mas que não vamos vencer sozinhos, vamos vencer com soluções que já estão disponíveis no mercado e de uma forma da gente se conectar mais rápido, com maior segurança, podendo promover melhores resultados para todos. Então, dessa forma, eu termino aqui esse momento e fico à disposição das perguntas, mais uma vez, agradecendo a todos vocês pela paciência de estar nos ouvindo e pela oportunidade de poder apresentar o case do Sicoob para todos vocês. Muito obrigado. Certo. Nailson, muito obrigado por sua apresentação. Francisco também. Acho que o conteúdo foi muito rico até aqui. Convidá-los para a gente sentar aqui ao centro, que a gente trouxe os palestrantes pensando em conectar
assuntos que aparentemente às vezes não têm uma conexão muito óbvia, mas que quando a gente ouve duas lideranças expressivas falando sobre o assunto, fica evidente o quanto de conexão que há entre o que você faz e o que você faz. E eu queria começar falando sobre um ponto que você citou aqui no encerramento. Até acessei aqui, pesquisei rapidamente e resgatei uma informação. 16 milhões de brasileiros foram bancarizados na pandemia. Eram pessoas que não tinham acesso a nenhuma ferramenta. Isso foi um crescimento de 10% em relação a fevereiro de 2020, no período pré-pandemia. E eu vi muitos relatos, assim, gente percebendo que pelo aplicativo da Caixa você podia pagar boletos, mas não podia acessar o recurso ainda, tinha que esperar a fila da data do aniversário. E aí alguém teve a sacada, falou assim, olha, se você utilizar o PicPay ou se você utilizar alguma dessas fintechs, você deposita via boleto. Então, você gera um boleto na fintech, vai no aplicativo da Caixa, paga esse boleto e, na verdade, você fez um DOC. Você fez uma transferência via boleto e aí a população descobriu isso e as pessoas se bancarizaram, acessaram as fintechs. Ou seja, a inovação tem um poder, trazendo esse exemplo, para dizer que a inovação tem o poder de gerar inclusão, né? Gerar transformação, como você citou o case de Santa Catarina. Ao associativismo, idem. E eu queria que vocês falassem, já nessa pegada do ESG, desse eixo social, tanto da inovação quanto do associativismo. Quem quiser comentar, iniciar, fica à vontade. Bom, é interessante porque a gente está vivendo um momento realmente de transformação e muita evidência em cima do tema ESG, né? Eu diria assim, se a gente olhar do ponto de vista da maioria das empresas, embora esteja se falando muito em ESG, para muitas delas, eu acho que para a grande maioria delas, isso ainda não é pauta importante, né? Porque você ter uma empresa e fazê-la conseguir andar num país com tanta burocracia, com tanta dificuldade, é complexo. Então, eu acho que é uma pauta ainda muito das grandes empresas, das principais empresas e tal. Agora, do ponto de vista social, independente de ser ou não ser pauta das empresas, eu acho que individualmente, quando a gente pensa no coletivamente, é mais fácil da gente conseguir fazer essa transformação. Então, assim, quando o exemplo que eu dei aqui da conexão das empresas com as faculdades e universidades, e a gente usar isso para que a gente consiga preparar um estudante, muitas vezes, ou na maioria das vezes, pessoas que não têm recursos para evoluírem, quando você dá a oportunidade para que eles sejam preparados para trabalhar no mercado, com essa conexão com o mercado, você também acaba produzindo um efeito muito interessante de inclusão, né? Então, é um trabalho que, se multiplicado, ele pode fazer uma grande transformação social, né? Então, assim, não pensando, nós como Base 27, pensando coletivamente, eu acho que a gente vai conseguir fazer um processo como esse, através, obviamente, com o tempo. Independente disso, o que a gente consegue fazer hoje que ainda não é escalável? A gente consegue hoje, através do empenho de várias organizações, apoiar um projeto Raízes, por exemplo, da Fundação Dom Cabral, que é um projeto de preparação de garotos e garotas de 15 a 19 anos de idade em situação de vulnerabilidade social para a vida. Mostrar, não é ensinar matemática, não é ensinar física, mas é mostrar para eles que eles podem, né? É trazer um pouco de
de autoconhecimento, de brasilidade, de empreendedorismo, né? Então, isso cria potencializa aquele ser que está ali para que ele possa, de fato, galgar mais espaço. E ele, por sua vez, levando isso para os amigos, para a comunidade, ele vai acabar também ajudando a transformar isso. Então, assim, eu particularmente acho que, independente da pauta em si, existem muitos caminhos para a gente viabilizar isso. No nosso caso, o nosso esforço é coletivo. Eu vejo que no cooperativismo o ISD está presente desde a sua formação. Quando a gente fala da governança, como eu disse aqui, 570 mil donos. E aí nós temos todo um rito de governança, parabenizando o Banco Central do Brasil por ter tido a sacada de utilizar o cooperativismo na sua agenda BC-REST do Banco Central do Brasil, coloca o cooperativismo como um ator importante, justamente para fazer atendimento. E, através disso, ele também regula muitas ações do ponto de vista da governança, o que potencializa a força das cooperativas. Então, todos participam, são donos, participam de forma democrática. No campo social, como eu já disse, diretrizes claras de planejamento estratégicos, de inclusão, de atendimento de soluções, portfólio pensado dessa forma, como, por exemplo, um financiamento estudantil para alunos que não têm condições de pagar seu curso superior, e nós entramos com uma empresa privada que entra com crédito subsidiado para que esse sonho possa se realizar, então, na área social. E na área ambiental, uma série de ações, desde as operações no dia a dia, com as políticas de socioambiental para as operações de crédito, a responsabilidade em acompanhar o destino final daquele recurso aplicado, e também nas ações internas da própria organização, a questão de termos hoje, por exemplo, aqui no Espírito Santo, todas as nossas agências na área de concessão da EDP já são autossuficientes em energia, com os nossos 2 complexos que foram construídos em 2018 e 2020, continuamos ainda implementando outras ações, e, além disso, as ações diretamente que nós levamos para outras entidades. Nós temos uma política interna do FIS, 1% dos resultados a gente distribui para várias entidades. Esse ano nós já distribuímos agora, entregamos 2.600.000 reais, que são para essas entidades, fazer pequenos programas locais de 30, 40, 50 mil reais, que potencializam uma determinada região, e são locais onde a organização não consegue chegar. Mas tem muitas outras associações que já atendem de forma localizada e precisa do estímulo financeiro para entregar o seu produto final para quem precisa. Então, são esses formatos que o Sicoob hoje trabalha, e já trabalha há um bom tempo. A sigla é nova, mas as ações nessa linha já ocorrem há bastante tempo. A metodologia muda, mas o conceito permanece, né? Segundo dia seguido que a gente cita conceito e metodologia aqui nesse espaço. Uma outra pergunta que você traz no teu exemplo do Base 27, que é brilhante, esse agrupamento de empresas que buscam uma solução coletiva, essa densidade, né? O ecossistema depende de densidade, de agrupamento mesmo, de talentos, de ideias e de recursos. E você também traz o exemplo de como o Sicoob, por meio desse agrupamento, traz soluções também. O Sicoob tem uma capilaridade, né, impressionante, mas a inovação, a gente percebe que tem bons exemplos que surgem no interior, uso de drones para pulverização, soluções que estão vindo do interior, né, no caso dos demais municípios, para os grandes centros, né, e estão ganhando força e estão ganhando espaço. Como que o Sicoob pode potencializar a chegada da inovação no interior, e como que o Base 27 pensa a questão dessa interiorização da modernização tecnológica, já que você fala, por exemplo, dessa
transformação da economia capixaba, né? A gente sempre fala, olha, é preciso pensar numa nova matriz, né, econômica com mais valor agregado, com mais tecnologia, para depender cada vez menos das commodities, o pessoal da Vale passando ali. Mas como que a gente faz isso? Como que o Base 27 potencializa isso e como que o Sicoob se aproxima desse pessoal para dar força? Porque a gente depende de funding também e o fundo que o governo criou daqui a pouco acaba. A gente precisa de novos ciclos e isso ser permanente. Vou começar aqui, que eu acho que eu vou dar alguns insights, porque a gente conversa isso, né, Francisco? A gente já teve oportunidades, o Sicoob vem pensando em um corporate venture próprio para contribuir também e estimular a inovação local, mas eu acho que a resposta é continuar a fazer as boas conexões. Realmente, nós temos capilaridade, as boas ideias estão espalhadas, não estão em um único local, mas nós precisamos fazer boas conexões porque nós, no nosso ambiente hoje, Sicoob, nós não detemos metodologias e formas de potencializar boas ideias que não estejam ligadas diretamente ao nosso core principal. Então, a conexão é importante para que a gente possa, junto com quem tem a metodologia, é especializado, conseguir fazer uma aceleração, ou mesmo ainda na fase inicial, apresentar o melhor modelo de mentoria para que as pessoas possam desenvolver o potencial da sua ideia. Então, nós apostamos muito o Sicoob nesse poder de conexão e, por isso, estamos já nos conectando lá na Área 9 e outras iniciativas que estão surgindo aqui no Estado, justamente para que a gente possa observar muitas iniciativas que estão passando e possamos poder estar dando continuidade nesse trabalho. Quiçá, logo, logo, com o CVC, está podendo também aportar recursos. Também temos um espaço próprio, interno, né, um hub interno, onde temos algumas empresas, algumas startups que estão trabalhando ou prestando serviço, mas ele é bem limitado. Ele é bem destinado para quem presta algum tipo de operação que tem a ver com o nosso negócio. Então, essa conexão, Francisco, que vai ser importante, de empresas capixabas se conectando para promover o nosso ecossistema, e quem dera a gente tivesse, logo, logo, esses 17 mil CNPJs de startup funcionando aqui no nosso estado. Não, é interessante, assim, se você não fizesse a pergunta, eu ia fazer uma provocação, mas eu já tenho conversado sobre isso. Eu vou começar com um exemplo. Tá? Existe uma startup aqui no estado, só para dar um exemplo, chamada Agrai. Acho que alguns de vocês talvez já conheçam aí do Zé Eduardo. O que ele descobriu? Ele percebeu que o produtor rural, ele tinha algumas carências. Ele tinha uma carência de conhecimento para produzir com qualidade, às vezes não, outros sim. Ele tinha carência para entregar o seu produto nas regiões de maior consumo, né, porque ele não conseguia, a dificuldade até de transporte, mas também para vender, por exemplo, para um supermercado, que o supermercado compra uma produção contínua, e o cara é pequeno, ele não consegue entregar aquela produção. Então, ele percebendo essa dor, o que ele fez? Eu vou desenvolver uma solução em que eu consiga preparar o produtor rural, né, capacitar o produtor rural quando ele precisa, conectar diversos produtores rurais para que eu possa ter produção para entregar, produção somada para vender para um supermercado, para vender para um restaurante ou para distribuir. Eu vou trabalhar esse produtor para ele pensar em conjunto e conseguir distribuir isso sem precisar que cada um tenha uma Kombi ou tenha um veículo para levar isso lá para a Ceasa. Então, ele gerou uma renda, ele criou uma possibilidade de renda adicional quando aquele produtor que tinha um caminhãozinho e levava a produção lá para a Ceasa uma vez por semana e ficava com o caminhão parado os outros dias, né? Esse caminhão ele começou a entrar num pool para poder distribuir isso. Então, assim, cara, solução genial, né? Que poderia estar morta e se não tiver ajuda morre, né? Porque ninguém sabe que isso existe, né? Então, como é que a gente faz para apoiar um empreendedor como esse,
né? E aí pode todo o programa do Área 9, tantas outras iniciativas que a gente tem que fazer para não deixar essa iniciativa morrer. Mas, por outro lado, como é que eu faço para que essa informação chegue no produtor rural lá na ponta? Eu não consigo fazer isso como Base 27, mas o Cicobi consegue chegar nesse produtor que está lá. Então, é o que o Nailson estava falando. Quando a gente conecta esses esforços, a gente consegue potencializar muita coisa. A gente consegue potencializar lá na ponta, para aquele produtor rural, para ele conseguir ter uma renda melhor. A gente consegue oportunizar para esse empreendedor que tem uma cabeça diferente, que tem um propósito bacana na cabeça, né, para ele poder ter a chance de evoluir, e ele evoluindo, proporcionar uma economia mais forte para esse produtor, né, e não deixar isso morrer, né? Então, assim, não dá para a gente esperar que o Base 27 vá ter um espaço físico em todas as cidades do Espírito Santo. É impossível, inviável. Mas o Cicobi tem, o Banestes tem,